É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito, muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho, uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão.
Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de um segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo, e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. Você acende a luz assim que entra em uma sala. Você nem mesmo para pensar em contar quanto tempo leva para a lâmpada acender. Você não poderia, como se fosse instantâneo. Bem, tecnicamente você poderia se fosse rápido o suficiente. Boa sorte para clicar no cronômetro a tempo quando estiver medindo mais de 1 bilhão de quilômetros por hora. Isso é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Quase a distância da Terra à Lua em um estalar de dedos. Opa! Efeito sonoro errado. Você pode me dar um estalar de dedos? É isso. Em um estalar de dedos. E a Lua está mais longe do que você provavelmente pensa. Se todos os planetas em todo o sistema solar estivessem alinhados em uma fila épica de conga, conga la conga, eles se encaixariam entre a Terra e seu satélite. E isso inclui o pobre e esquecido Plutão. Ok, a luz é rápida. Vamos adiante. É um lindo dia de sol, perfeito para uma corrida. E como em qualquer outro dia, você sai para correr, para e pensa:
Ei, qual é a velocidade do som? Você não faz isso? Bom, definitivamente não tão rápida quanto a luz. Precisa de provas? Verifique você mesmo na próxima vez que houver uma tempestade na sua área. Você verá um relâmpago antes de ouvir o barulho do trovão. A luz daquele raio correu até você, disparou em seus olhos e subiu em seu cérebro para que você entendesse. Oh, raio! O tempo todo, a onda sonora do trovão ainda está a caminho de você. Ela vai chegar, é só dar um tempo. Por sinal, o trovão não é o som de nuvens de tempestade se chocando. Vem desse mesmo raio. Ele corre em direção ao solo e abre um caminho pelo ar. O ar educadamente se move para o lado para abrir caminho para o relâmpago. E no instante em que o relâmpago desaparece, BUM! O ar se junta novamente e produz o som que chamamos de trovão. Ah, e aqui vai um fato engraçado. O som viaja mais rápido debaixo d'água do que no ar. Um pouco mais de 4 vezes mais rápido, para ser exato. Então, se você fosse nadar com seu amigo e gritasse algo bizarro debaixo d'água, ele ouviria um pouco mais cedo do que se você fizesse a mesma coisa fora da piscina. Todos os outros também ouviram? Opa! O som também viaja por longas distâncias debaixo d'água. É por isso que o canto das baleias jubarte pode ser ouvido por milhares e milhares de quilômetros. Mas em um ambiente controlado onde o ar é seco e temos uma temperatura constante de 20 graus, a velocidade do som é de cerca de 1.215 km por hora. Esse é um número mais realista. Um que as pessoas podem até alcançar. A famosa aeronave Bell X-1 foi a primeira a quebrar a barreira do som em 14 de outubro de 1947. O piloto de testes Chuck Yeager estava na cabine do avião foguete. Imagine ouvir aquele boom sônico pela primeira vez na história. Bravo, capitão! Os humanos podem correr com o som, mas a luz é um desafio totalmente diferente. Apenas medi-la, em primeiro lugar, não é uma tarefa fácil. A velocidade oficial da luz mudou várias vezes ao longo da história, mesmo lá no século XVII. Depois de séculos de debate e experimentos com resultados diferentes, a comunidade científica finalmente resolveu a questão em 1983, talvez. Para medir a velocidade de qualquer coisa, você precisará saber duas coisas: a distância entre os pontos A e B e o tempo que um objeto leva para viajar entre esses pontos. Com a distância dividida pelo tempo, você terá a velocidade da luz. Mas com cada experimento feito para medir a velocidade da luz, sempre houve um fator extra no cálculo que todos ignoraram, ou melhor, deixavam de lado. Ao fazer um experimento usando feixes de luz e espelhos, sempre incluímos a viagem do feixe de luz de A para B e de volta para A. Com a mesma velocidade e distância, podemos fazer um experimento controlado e concluir um número oficial da velocidade para os registros. Caso encerrado. Vamos comemorar. Não tão rápido. Um certo alguém em 1905 tinha algo a dizer sobre isso. E esta pessoa lançou uma teoria de que a luz pode viajar em velocidades diferentes indo e voltando. Ainda não consegue entender isso? Bom, vamos pegar este exemplo. Você tem um longo dia. Você passou a noite toda no trabalho e mal pode esperar para afundar em sua cama confortável e quente. Você entra em um ônibus e vai para casa. A noite está clara e não há tráfego na estrada. Antes que as rodas do ônibus possam girar e girar, você imediatamente desmaia no banco de trás. Mas um pouco antes disso, você checou o relógio e viu que eram exatamente 22 horas. O quê? Depois que um grande solavanco na estrada o acorda, você se torna consciente do que está ao seu redor. Mas, de repente, você se encontra exatamente no mesmo lugar em que estava no momento em que adormeceu. Essa foi uma soneca rápida, mas então você olha para o relógio e agora são 23 horas. Você adormeceu no ônibus e perdeu sua parada. Você terá que repetir exatamente a mesma rota novamente. Que ruim! O que você pode determinar a partir disso? Como tudo isso levou 1 hora, você pode presumir que levou exatamente 30 minutos do ponto de ônibus para chegar à sua casa e mais meia hora da sua casa de volta ao ponto de ônibus. Parece lógico, certo? Em nossos corpos físicos, essa conclusão faz todo sentido. Mas foi Albert Einstein quem desafiou essa ideia. Com seu raciocínio, a viagem poderia ter levado 59 minutos para chegar em casa em vez de 30, e 1 minuto para voltar para o ponto de ônibus, ou vice-versa. Já que você estava dormindo, não tem como saber. E essa ideia é o que tem mantido cientistas e físicos sem dormir a noite toda ao longo de décadas. Quando você atinge a velocidade da luz no espaço, coisas impressionantes começam a acontecer. Demora aproximadamente 8 minutos para que a luz do Sol chegue à Terra. Então, a luz é super lenta no espaço? Na verdade, não. Aqui estamos falando de distâncias inimagináveis.
Demora 8 minutos para a luz do Sol viajar mais de 150 milhões de quilômetros até chegar ao nosso planeta. Isso é algo para se pensar quando for à praia. A luz do Sol, que formava suas linhas de bronzeamento, viajou tanto através do nosso sistema solar para alcançar a sua pele. Oh, que filósofo! E você pode ficar queimado de sol mesmo em um dia nublado. Isso é o quão poderosa a nossa estrela é. Agora imagine-se vivendo em Plutão. Eu sei. Seu cartão de membro do Clube dos Planetas foi revogado em 2006. Mas ei, me chame de velha guarda. Nosso antigo planeta mais distante do Sol está tão longe que leva 5 horas e meia para a luz do Sol chegar lá. Não é à toa que está sempre frio. O primeiro planeta em linha é Mercúrio. Os raios do Sol chegam lá em apenas 3 minutos. E provavelmente é tempo suficiente para ouvir sua música favorita. Quando a música terminar, a versão mercuriana de você estará se aquecendo na glória do Sol. Seria impossível ouvir essa música no espaço, já que o som nem pode viajar por lá. Você sabe, ninguém pode ouvir você gritar. Aqui está ela de novo. A música é apenas um ar vibrante, e sem nenhum ar no espaço, o som não pode viajar. Isso explica porque lá fora é tão estranhamente silencioso. Ok, alguém pode levar a garota dos gritos porta fora? E enquanto estamos no espaço, vamos fazer uma visita agradável ao nosso vizinho. Alpha Centauri é o sistema estelar mais próximo do nosso. E que divertido! Essa viagem está a apenas 4 anos-luz de distância. São 40 trilhões de quilômetros e 137 mil anos na estrada. Não se esqueça de levar um grande almoço. Para colocar tudo isso em perspectiva, levaria cerca de 5.000 gerações em uma supernave espacial, viajando através do vasto espaço vazio para completar a jornada. E não seríamos capazes de chegar perto da estrela. E essa é apenas uma maneira. Ok, acho que prefiro voltar para a Terra agora. Ufa, assim está melhor. Agora a pergunta que não quer calar. Como medir a velocidade da luz sem aquele pequeno dilema da viagem de volta? Entendi. Porque simplesmente não medimos a velocidade com uma câmera de alta tecnologia e mapeamos quadro a quadro até que possamos anotar sua velocidade. Bom, nada é tão fácil quanto parece no mundo da física. Porque ao filmar a luz através de uma lente, não estamos vendo a luz em si, mas sim um reflexo dela. E acabamos de voltar à estaca zero. Ok, esqueça esse plano. Então, como podemos provar que a luz está indo para seu destino na mesma velocidade que seu reflexo está de volta para o ponto A? A velocidade unilateral tem um valor definido que não é uma constante? Esta é uma questão fundamental entre os cientistas e, até agora, simplesmente não há maneira de medi-la verdadeiramente. Ao contrário da velocidade do som, que é mais concebível, a velocidade da luz pode estar apenas anos-luz à nossa frente. Sim, apenas mais curiosidades sobre a luz, trazidas a você pelo incrível. Viu como eu juntei tudo? Ok, deixa pra lá. A luz é a coisa mais rápida do nosso universo. Ela viaja pelo espaço, passando por Mercúrio e Vênus para chegar até nós e está desacelerando. Mas não precisa entrar em pânico. O Sol está ficando mais fraco, mas não veremos os efeitos disso por mais de 1 bilhão de anos. No vácuo espacial, a velocidade da luz é de cerca de 299.792 km por segundo. Se fosse mais lenta que isso, os humanos perceberiam as mudanças instantaneamente. Haveria alguns efeitos incríveis, como a mudança de cores e o brilho dos objetos desaparecendo. Também perderíamos algumas diferenças nos objetos do dia a dia, seu comprimento e forma. Os cientistas criaram uma simulação para ver o que aconteceria se a velocidade da luz fosse mais lenta. No vácuo, a velocidade da luz não pode mudar. Mas se a luz passa por diferentes materiais e objetos, ela altera a maneira como percebemos as coisas. A luz atua como uma onda e uma partícula, o que significa que é um comprimento de onda. A cor e a frequência são determinadas pela distância de crista a crista da onda. Ela se comporta de forma semelhante ao som com o efeito Doppler. Imagine que você está no meio de uma rodovia movimentada e um carro buzinando acelera. Uau, isso foi barulhento! Você ouve o som da buzina dessa maneira porque o objeto em movimento produz o som enquanto você está parado. A frequência e o tom parecem mudar, mas é apenas o som chegando ao seu ouvido mais rápido do que se você e o carro estivessem parados. A luz se comporta de maneira semelhante. Os comprimentos de onda mudam se a velocidade mudar. Mover-se em direção a uma fonte de luz e tornar o comprimento de onda mais curto mudará a cor para um tom azul e violeta. Se afastando da fonte de luz, você terá algo mais avermelhado. Então, se a velocidade da luz diminuísse para a velocidade de caminhada, perceberíamos as cores mudando quando nos aproximássemos de um objeto iluminado.
Ao mesmo tempo, a cor mudaria ao nosso redor e atrás de nós. Se você andasse para os lados, as cores para as quais está caminhando se tornariam mais azuis e tudo à distância se tornaria vermelho. Essa informação é útil para astrônomos estudando objetos no espaço. Se as luzes estiverem deslocadas para o azul, significa que o objeto está se movendo em nossa direção. Se estiverem deslocadas para o vermelho, então está indo na direção oposta. Na verdade, tudo no universo está deslocado para o vermelho, provando que o universo está se expandindo e se afastando de nós. Quanto mais lenta, mais brilhante fica a luz. Isso porque os fótons se tornam mais presentes para que a gente os enxergue. Nesse ritmo, podemos ver luz invisível e aumento da intensidade. Você não notará muito esse efeito se estiver parado. Mas devido ao efeito Doppler, mover-se em direção ao objeto terá cores diferentes e intensidades de luz diferentes. Outro fenômeno que experimentaríamos é a dilatação do tempo. Quando você se move a uma velocidade semelhante à da luz, e o tempo diminui em relação a alguém que não está se movendo nessa velocidade. O espaço e o tempo são relativos. Então, se você estiver sentado em sua mesa procrastinando por horas, soa familiar, não é? Todo o seu movimento passará pelo tempo e não pelo espaço. Você estará parado, mas ainda estará tecnicamente avançando no tempo, envelhecendo lentamente. Quanto mais rápido você se mover pelo espaço, mais lento será seu movimento através do tempo. Se você se mover na mesma velocidade que a luz, todo o seu movimento será através do espaço e não através do tempo. Para perceber isso, você precisaria de outra pessoa para observá-lo. Você não está em uma máquina do tempo, vocês dois estão na Terra experimentando o mesmo fluxo temporal. Para você, que está experimentando isso em primeira mão, parece que você está indo mais rápido, porque está tendo muito mais movimento no espaço em um determinado momento. Quanto mais perto você se aproxima da velocidade da luz, menor se torna. Bom, na verdade não, mas depende do observador. Se você estiver viajando a essa velocidade, um objeto próximo parecerá pequeno. Assim como alguém que está observando você viajar à velocidade da luz vai pensar que você é menor do que realmente é. A simulação que cientistas do MIT realizaram mostrou que se a velocidade da luz diminuir, tudo ficará esticado como uma panqueca. Se você vir montanhas à distância e depois correr à velocidade da luz, elas parecerão mais longe. Os objetos ficarão distorcidos e parecerá que você está chegando a um determinado lugar mais rápido porque o tempo diminuiu para você. Se você estiver completamente parado e alguém do seu lado esquerdo jogar um objeto em forma de cubo para o seu lado direito, naturalmente, você verá um lado dele, a menos que ele vire. Mas nesta nova realidade, verá a parte da frente envolvendo o lado visível que está vendo. Se você estiver se movendo na mesma velocidade que a luz em um espaço infinito, tudo será esticado à medida que você atingir velocidades infinitas. Em um mundo onde pessoas podem andar na mesma velocidade que a luz, não perceberemos nada como fazemos normalmente. Teremos que nos acostumar com a maneira como vemos objetos. Cada movimento que fizermos resultará em mudanças drásticas de cores. Mesmo virar a cabeça para olhar para algo parecerá estranho. Digamos que você esteja em um supermercado fazendo as suas compras e você caminhe de um corredor a outro corredor. O leite no final do balcão parecerá muito perto de você, mas quando você se aproximar, começará a sentir que está ficando mais longe de você. O leite também parecerá um pouco vermelho. Assim que você se aproximar, ele mudará para azul. Se alguém passar por você com um carrinho de compras, você o verá como uma espécie de modelo 3D de carrinho. A cor mudará à medida que se afastar de você. Parecerá estar longe, mas estará bem na sua frente. Na verdade, nós não sabemos a velocidade real da luz. Os físicos acreditam ser próxima de 299.792 km por segundo, mas essa constante é apenas para eles calcularem outras coisas científicas para que possamos entendê-las melhor. O problema é que só podemos medir a luz com feixes de luz e espelhos, mas não é como se tudo o que temos que fazer fosse apontar um feixe de luz para um espelho e medir seu caminho original e seu caminho refletido. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o caminho original da luz que se move da fonte para o espelho pode não ter a mesma velocidade que a luz refletida do espelho de volta à fonte. Hipoteticamente, se a luz levar 10 segundos para viajar da fonte até o espelho e depois voltar para a fonte, podemos concluir que cada viagem leva 5 segundos. Mas a teoria de Einstein é de que pode levar 9 segundos para que a luz viaje da fonte para o espelho e apenas 1 segundo do espelho de volta à fonte, ou vice-versa, ou talvez números completamente diferentes. É por isso que é tão difícil medir a velocidade da luz.
Um marco para os cientistas foi quando se conseguiu diminuir a velocidade da luz para zero sem perder seu brilho. Isso foi feito usando nuvens atômicas ultrafrias de cristais fotônicos. Esses cristais são materiais perfurados com bilhões de pequenos orifícios onde a luz pode refratar. Mas e se vivêssemos em um mundo onde a luz parasse no meio do caminho? Você acorda uma manhã e sente que é o crepúsculo. Abre as cortinas e vê que muitas luzes do carro estão acesas, mas não são tão brilhantes. Você acende as luzes do seu quarto, mas sente que a lâmpada está se apagando. Então a troca por outra, mas ela não funciona. Você acende as luzes em todos os lugares da sua casa, mas tudo está apenas com uma luz fraca. Você fica confuso e tenta verificar se há algum problema na eletricidade da sua casa. Mas parece estar funcionando bem. Você verifica seus vizinhos e eles também têm os mesmos problemas. Mesmo especialistas na área não conseguem entender o que está acontecendo. As horas passam e é tudo a mesma coisa. Toda a luz do mundo parece ter congelado no meio do caminho. Seu telefone está com pouco brilho, mesmo que você o coloque no máximo. Tudo está ficando mais escuro. Com as notícias, você fica sabendo que esse é um problema global. A luz está diminuindo lentamente e logo não haverá mais luz no mundo. Você decide esperar enquanto todos os outros estão em pânico. É uma noite clara e você está ao ar livre, admirando as estrelas. Somente a Via Láctea parece ser esmagadoramente enorme. Você verifica em seu telefone e descobre que a galáxia na qual você está neste exato momento tem 100 mil anos-luz de largura. Para se ter uma ideia, um ano-luz já é uma distância muito longa. Por exemplo, leva 4,2 anos-luz para se ir da Terra até Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso planeta, além do Sol. Portanto, 100 mil anos-luz é muito mais do que nós, humanos normais, podemos imaginar. E isso é apenas uma galáxia. Há muito mais lá fora. Agora, olhando para estes dados, parece bastante improvável que sejamos a única forma de vida por aí, não é mesmo? Mas por que nunca encontramos mais nada até agora? Vamos tirar uma coisa do caminho. A vida extraterrestre não significa necessariamente que estamos falando de pequenas pessoas verdes. Pode também significar micro-organismos, bactérias e plantas que podem ser encontradas em outros planetas. A verdade é que existe um grande espectro de possibilidades para a vida em outros planetas. E levando em consideração que existem até 50 bilhões de planetas na Via Láctea, é muito improvável que estejamos sozinhos neste grande universo. E como é a vida em outros planetas? Isto é o que passamos anos tentando descobrir. Vá em frente, pense comigo. Um planeta pode estar sem vida hoje, mas pode ter traços de matéria orgânica ou fósseis, o que significa que alguma forma de vida foi capaz de prosperar lá uma vez. E também pode ser que existam planetas lá fora contendo vida com bioquímica complexa, o que significa que eles poderiam ter fauna exatamente como nós temos na Terra, embora provavelmente não seja a mesma. A NASA criou uma ciência especial que se dedica ao estudo de formas de vida fora da Terra. É chamada de astrobiologia. Desde que a Agência Espacial foi criada em 1958, não demorou muito para que ela começasse a procurar por vida extraterrestre. Eles rapidamente construíram um plano de ação. Primeiro, era preciso entender como a vida na Terra foi formada e, segundo, como ela poderia ter se formado em outros planetas. A primeira vez que a NASA tentou procurar por vida no espaço sideral foi em 1976. O módulo de aterrissagem Viking explodiu no espaço, em direção a Marte. Havia grandes expectativas de que a humanidade encontraria a primeira prova de vida extraterrestre. Infelizmente, o módulo de aterrissagem voltou com imagens de um planeta que parecia estéril e sombrio, e os cientistas ficaram extremamente desapontados. As conclusões científicas sobre se a vida poderia ser detectada ali eram confusas. Mas ei, você precisa saber o que está procurando para encontrá-lo, certo? O fracasso da missão Viking serviu para aquecer os debates entre os cientistas da NASA, para definir o que realmente significava a vida, e também serviu para chamar sua atenção para um pequeno, mas muito importante detalhe. As naves espaciais que partem da Terra geralmente transportam micro-organismos terrestres e bactérias involuntariamente, uma vez que elas permanecem presas ao veículo. Descobriu-se que estas bactérias poderiam contaminar as amostras dos cientistas, então isso precisava ser considerado. Tudo isso fez com que as expedições a Marte tomassem um rumo inverso nos planos de curto prazo da NASA. Surgiu uma nova questão prioritária. Primeira pergunta: quais são os tipos e estágios de vida que os programas espaciais podem esperar identificar?
Os cientistas podem ter encontrado vida em outros planetas, mas não terem sido capazes de identificá-la como vida. É por isso que a NASA começou a estudar melhor nosso próprio planeta. Eles estudaram tudo, desde formas de vida antigas que viveram bilhões de anos atrás, até criaturas vivas que perambulam pelo planeta hoje. Eles entenderam que a busca precisava acontecer tanto interna quanto externamente. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da vida da Terra desde o seu princípio. Imagine que este desenvolvimento pode ser representado como uma escada, e cada estágio de desenvolvimento é um voo da escadaria maior. Em primeiro lugar, veríamos a química básica. Uma sopa de elementos químicos soltos, como os que vemos na tabela periódica, mas eles precisam se montar em estruturas mais complexas para poder se autorreplicar, mudar e evoluir. Isto aconteceria no segundo passo, onde começaríamos a ver a formação de organismos microscópicos. No terceiro passo, estas células se combinariam para se tornarem seres multicelulares, permitindo maior complexidade e variedade. Na etapa acima, veríamos espécies que podem evoluir grandes cérebros, permitindo o uso de ferramentas, cultura e conhecimento compartilhado. É aí que se localiza a humanidade. Olhando para essa escada, pode se perguntar: então, o que é necessário para que um organismo multicelular evolua em seres humanos plenamente formados? Isto é o que é chamado de o grande filtro. É um enorme salto evolutivo que exige muito esforço e as condições ambientais perfeitas para que aconteça. E dado que não ouvimos falar de nenhuma outra civilização extraterrestre por aí, talvez sejamos os únicos capazes de fazer este salto. Afinal de contas, qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja semelhante à nossa? Isso depende de quantos planetas existem lá fora na zona habitável de sua estrela. A área ao redor de uma estrela onde a água pode ser líquida. E como as estrelas vêm em todos os tamanhos e configurações, esta zona é diferente para cada sistema estelar. Mas esse não é o único critério que conhecemos para a existência da vida. Normalmente procuramos 3 coisas para detectar a vida: água líquida, metano e oxigênio. A água é o que permite a mistura e a conexão de componentes químicos, formando seres multicelulares. O metano é produzido pelo processo de decomposição feito por bactérias e o oxigênio é o subproduto da respiração das plantas. Estes são alguns dos sinais indicadores que o telescópio James Webb foi programado para procurar. Esse telescópio tem objetivos ambiciosos que podem revolucionar a ciência espacial. Suas principais prioridades são detectar formas de vida através do estudo de pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Ele também procurará as estrelas mais antigas do universo, tentando coletar dados sobre a origem do próprio universo. Isso é impressionante! A NASA está apostando em 2 variáveis com esse novo telescópio: uma varredura completa nos chamados exoplanetas, também conhecidos como planetas de fora de nosso sistema solar, e a busca por extremófilos, um tipo de vida que ama ambientes extremos. Os extremófilos foram descobertos pela primeira vez no planeta Terra nos anos 60, no fundo do mar, perto das Ilhas Galápagos. Os cientistas encontraram micro-organismos que vivem ao lado de respiradouros hidrotermais que pontilham o fundo do mar sobre essa parte do mundo. Crescer em lugares como estes, com temperaturas extremas acima de 370 graus Celsius, exige muita resistência. Quero dizer, você consegue imaginar o calor? Esta descoberta foi um ponto de virada para o campo da astrobiologia, pois os cientistas entenderam que a vida poderia sobreviver em condições extremamente severas, semelhantes à atmosfera disponível em vários exoplanetas. Mas, ei, a vida pode aparecer em nosso próprio bairro se tivermos sorte. Guiada pelo mantra "Siga a água", a NASA está lançando 2 importantes missões dentro do nosso sistema solar que podem contribuir em grande parte para a busca de vida extraterrestre. Você se lembra de Júpiter, certo? É o gigante de gás que tem uma lua conhecida como Europa. Há alguns anos, os cientistas descobriram que Europa tinha um oceano escondido atrás de camadas de crosta gelada. E há ainda mais. De acordo com pesquisas, a água na Europa é salgada, muito parecida com a que temos em nosso planeta. Europa é um grande candidato à detecção da vida, mas a missão Europa Clipper não tem como objetivo tentar identificar isso. Ao contrário, ela orbitará a Lua e reunirá o máximo de informações sobre suas condições atmosféricas. A outra missão ligada à Lua é a Dragonfly, um quadricóptero que explorará a Lua de Saturno, Titã.
O lançamento está programado para 2027 e só chegará à órbita de Titã por volta de 2034. Ela irá amostrar e examinar uma série de locais promissores ao redor da lua gelada de Saturno e, quem sabe, encontrar algumas novas informações sobre a vida extraterrestre. Vamos ver o que acontece, mas eu diria que nunca estivemos mais perto de uma grande descoberta do que estamos agora. Uau, algo não está certo. Tudo parece instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz: "Bom dia, lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo e eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minuto mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso e você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos norte e sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada anormal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas, então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar, e migrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares aonde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, então subir em uma balança no Ártico lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e eventualmente teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15,
provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água, e continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo o derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a 1.600 km por hora, e enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto, provavelmente exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável.
Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso, tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar.
Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. De todas as criaturas de nosso planeta, esta pode ser a única capaz de sobreviver às condições adversas de Marte, o tartígrado. Esse carinha tem outro nome devido à sua aparência incomum, urso d'água ou leitão de musgo. Ele vive literalmente em todos os lugares, das dunas costeiras às montanhas, das exuberantes florestas tropicais da Amazônia às paisagens áridas da Antártica. Alguns vivem na Terra, mas os tartígrados são criaturas que precisam de água ao redor de seus corpos para permitir a troca de gases e, em geral, manterem-se hidratados. É por isso que preferem solo, musgo ou folhas cobertas com uma camada de água. E como são criaturas aquáticas, geralmente escolhem corpos de água doce, como lagos, rios e lagoas. Você nunca viu esses animais legais antes porque eles têm apenas meio milímetro de comprimento. Mal é possível percebê-los a olho nu, mas como são praticamente imortais, podemos supor que desenvolveram algumas táticas de sobrevivência incríveis. Se os colocássemos em uma pequena nave espacial e os enviássemos a Marte, eles ficariam um pouco chocados no início, especialmente por causa da temperatura. É claro que podem viver em uma ampla faixa, inclusive abaixo de menos 272 e até 150 graus Celsius. E Marte pode parecer um planeta muito quente quando você o vê em fotos. Mas as temperaturas lá são realmente baixas, muito mais do que aqui. Quero dizer, Marte está mais distante do Sol e tem uma atmosfera fina, portanto as temperaturas podem cair para menos 129 graus ou subir para 21. Na Terra, a temperatura mais baixa foi registrada na Antártica, 89 graus negativos, enquanto a mais alta ocorreu na Califórnia, 56 graus Celsius. Os tartígrados também são bastante resistentes quando se trata de pressão forte. Eles podem suportar uma que é 6 vezes maior do que a do fundo do oceano. Agora, para cada 10 metros abaixo da superfície, a pressão dobra. Portanto, a uma profundidade de 3,8 quilômetros, ela é 380 vezes maior do que na superfície. E nas partes mais profundas do oceano, pode ser 1.100 vezes maior.
A pressão no planeta vermelho é cerca de 6 vezes mais forte do que nas profundezas do oceano. Portanto, acho que é um pouco demais. Seria difícil para essas pequenas criaturas se adaptarem a tais condições. Elas teriam que evoluir nas próximas gerações para se tornarem ainda mais resistentes, de modo que pudessem aproveitar mais seu tempo em Marte. No entanto, a alimentação pode ser um de seus principais problemas. Alguns tartígrados se alimentam principalmente de plantas como musgo, algas ou plantas com flores, e gostam delas servidas com uma porção de bactérias. Outros são carnívoros, que comem tartígrados menores ou outros organismos microscópicos. Bem, eles não encontrariam nada parecido com isso em Marte, então acho que teríamos que encher suas minúsculas naves espaciais com muitos estoques de comida que conseguiriam colocar dentro de suas bocas tubulares. Agora, estamos chegando à parte realmente complicada, a água. Atualmente, o planeta vermelho é um deserto seco e empoeirado. Mas vamos lá, olhe para todas essas margens de rios e deltas secos. A água deve ter corrido em sua superfície há muito tempo. É difícil entender para onde ela foi, mas é bem possível que a maior parte tenha ficado presa em minerais na crosta do planeta. Algumas pesquisas mais antigas sugeriam que a maior parte dessa água havia escapado para o espaço quando a radiação do Sol arruinou a atmosfera de Marte. Mas um novo estudo mostrou que apenas um pouco se foi, enquanto a maior parte ainda está lá, escondida e esperando para ser descoberta. Além disso, há alguns anos, pesquisadores encontraram sinais de minerais hidratados nas encostas do planeta vermelho, onde viram misteriosas faixas escuras que pareciam fluir. Isso acontece principalmente durante as estações quentes, pois elas desaparecem quando esfria. Esses fluxos descendentes podem ser evidências de água líquida real em Marte. Os cientistas descobriram alguns minerais que também confirmam essa ideia, capazes de reduzir o ponto de congelamento da água, como o sal faz em estradas geladas. É por isso que os cientistas acham que pode haver um fluxo subterrâneo raso de água salgada que causa essas estrias. Os tartígrados provavelmente têm excelentes instintos, considerando que podem sobreviver até mesmo nas condições mais difíceis. Portanto, eles provavelmente encontrariam água em Marte muito antes de nós. Mesmo que não o fizessem imediatamente, ainda teriam suas táticas para permanecer vivos por algum tempo. Se essa criatura perder 99% de seu conteúdo de água, poderá sobreviver interrompendo a maioria de suas funções vitais. Ela pode permanecer nesse estado por alguns anos. Os tartígrados podem absorver impactos extremamente fortes que facilmente esmagariam outros animais, inclusive nós. Também conseguem suportar níveis de radiação tão altos que seriam capazes de destruir um ser humano. E mesmo que um dia enviemos tartígrados a Marte, essa não será sua primeira viagem ao espaço. Em 1921, uma espaçonave foi à Lua, levando milhares deles, a primeira biblioteca lunar, amostras de DNA humano e um arquivo do tamanho de um DVD que continha 30 milhões de páginas de informações. A ideia era criar arquivos de todo o conhecimento que a raça humana havia coletado. Porém, segundos antes de a espaçonave pousar, o controle da missão perdeu contato com ela, que se chocou contra a superfície da Lua. A equipe estava se perguntando o que aconteceria com a carga. Depois de muitas discussões e análises, presumiu-se que a biblioteca havia sobrevivido. E, o que é ainda mais louco, talvez os tartígrados também tivessem sobrevivido. Eles estavam desidratados em um estado de dormência, então se encolheram em pequenas bolas. Também reduziram seu metabolismo e expeliram a maior parte da água de seus corpos, esperando por um ambiente melhor onde pudessem voltar a ser o que eram. Essas criaturas podem permanecer assim por décadas e sobreviver a condições extremamente adversas. E essa não foi a primeira viagem organizada dos tartígrados ao espaço. Em 2007, uma equipe de cientistas enviou um grupo desses pequenos ursos d'água para orbitar nosso planeta na parte externa de um foguete por 10 dias. Eles se saíram muito bem, considerando que, assim que o foguete voltou à Terra, 68% deles estavam vivos. Os cientistas não colocam todas as suas esperanças apenas nesses bichinhos. Eles continuam testando se existem outras formas de vida que poderiam sobreviver no planeta vermelho. E fizeram um experimento chamado Biomax na Estação Espacial Internacional. Para isso, pegaram organismos minúsculos como algas, bactérias e outras criaturas semelhantes e os expuseram a condições realmente difíceis no espaço durante 18 meses. Isso significa coisas como grandes mudanças de temperatura, radiação extrema e vácuo. A parte surpreendente é que muitas dessas minúsculas formas de vida sobreviveram a essas condições adversas e voltaram para a Terra como verdadeiros heróis espaciais. Portanto, provavelmente poderiam lidar com as dificuldades de viver em Marte.
Os cientistas também estudaram as arqueias, que são micro-organismos antigos e minúsculos, presentes na água salgada do mar em nosso planeta há mais de 3,5 bilhões de anos. Alguns de seus parentes do Ártico também sobreviveram em condições semelhantes às do espaço. Mas a vida em Marte não precisa ser algo totalmente novo. Há bilhões de anos, o planeta vermelho pode ter sido um pouco parecido com a Terra. É provável que tivesse água, e esse é um dos principais ingredientes para a vida. Os cientistas acreditam que organismos minúsculos chamados metanogênicos podem ter se desenvolvido lá. Eles estavam se escondendo sob a superfície para se proteger da radiação severa. Esses organismos poderiam ter respirado hidrogênio e dióxido de carbono, exalando gás metano, mas ao absorverem o hidrogênio, que era um poderoso gás de efeito estufa naquela época, podem ter resfriado demais o planeta. Assim, é possível que esses micróbios antigos ainda estejam em algum lugar, presos no gelo bem abaixo da superfície. Eles poderiam estar em uma espécie de sono profundo, esperando por melhores condições para acordar, ou alguns novos amigos gelados da Terra.